Olá, boa tarde. Sou Maiane, fisioterapeuta do Centro de Assoalho Pélvico do Santa Joana. A live de hoje é no canal Ser Mãe, um espaço de orientações e trocas de diversos especialistas na área de saúde obstétrica. E quem estará comigo hoje é a fisioterapeuta Fátima. Vou convidar ela aqui para entrar na live para falarmos sobre o tema assoalho pélvico na gestação, parto e puerpério. Deixa eu só esperar ela conectar. Só um minutinho, pessoal. Ela está conectando. Ela ainda não entrou. Só um minutinho. Qualquer coisa eu saio e conecto novamente. Acho que ela está com algum problema na conexão. Só um minutinho. Só um minutinho que eu vou encerrar ela não está conseguindo chamar. Daqui 2 minutinhos eu já volto, pessoal. Tudo bem? Ela ainda não conseguiu entrar aqui na chamada da live. Ah, agora ela entrou. Oi, Maiane, tudo bem? Oi, Fá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Vamos começar, vamos aguardar um pouquinho, o pessoal está entrando. Isso. Como tinha já dado início, né? Sou a Maiane, fisioterapeuta do Centro de Assoalho Pélvico do Santa Joana. A live de hoje é no canal Ser Mãe, um espaço de troca e orientações para especialistas de diversas áreas na atenção obstétrica. Estará comigo hoje, né, a Fátima, que está aqui, e vamos falar sobre o assunto, o tema, assoalho pélvico na gestação, parto e puerpério. Legal, Maiane, agradeço o convite, tá?
a gente bater esse papo aí, falando um pouquinho sobre da importância, né, do assoalho pélvico, né, de fazer esse trabalho de preparo, né, do assoalho pélvico, tanto para um parto que seja aí, via vaginal, um parto normal, né, ou mesmo para aquela mulher que não tenha o desejo, né, de um parto via vaginal normal, né, para a gente poder pensar em prevenção de disfunções dessa musculatura, né, das Sim. disfunções aí que eu acho que a gente vai começar a falar um pouquinho. Se você quiser continuar, mas... Tá, aí eu dou uma introdução, né, para falar o que que é o assoalho pélvico. Para quem ainda não tem conhecimento, o assoalho pélvico é um conjunto de músculos, não só de músculos, mas também como de fáscias e ligamentos, que está localizado aqui, ó, no fundo da nossa pelve. Aqui é a pelve, chamado também de quadril ou bacia, e esse grupo de músculos fica localizado aqui embaixo, fazendo esse fechamento da cavidade pélvica, tá? E tem como funções a continência urinária e fecal, a sustentação dos órgãos pélvicos e abdominais e também a função obstétrica, né? Principalmente que vai estar sustentando o bebê durante o período gestacional, além da função sexual. E qual é a importância, né, do assoalho pélvico durante a gestação, principalmente com o objetivo de prevenir e tratar algumas disfunções que podem ocorrer. Aí aqui eu mostrei a pelve, mas eu não mostrei o músculo, né? Aqui é a musculatura. Dá para ver? Sobe um pouquinho a sua imagem, Mai. Isso aí. Agora a gente consegue visualizar bem essa musculatura. Toda essa parte em vermelho aí, a gente tem, onde a Mai está apontando, né? É a parte da musculatura do assoalho pélvico. E a gente precisa pensar que essa musculatura, ela vai fechar, né? Ela está toda ao redor aí da uretra, canal vaginal e canal anal. E ela tem, então, essa função né, de manutenção da continência urinária pelo fechamento desse canal uretral, também da continência fecal pelo fechamento desse canal anal. Então, essa musculatura, né, pode baixar mais. Essa musculatura, ela tem essa função, né, de fechamento, né, e de sustentação. Então, esse nome assoalho pélvico, né, mas acho que é importante a gente falar, ele vem de chão, né, de piso pélvico, né? Então, é o chão, é o que faz a sustentação aí dos nossos órgãos abdominais e órgãos pélvicos, né? E também, durante a gestação, essa musculatura vai sustentar, vai fazer esse suporte do bebê, né, durante todo o período gestacional. Então, essas são as funções dessa musculatura, né? E aí a gente sabe que com o período gestacional a gente tem aí uma sobrecarga, né? Então o bebê vai se desenvolvendo, vai crescendo, né? E vai sobrecarregando Isso. essa musculatura. E aí a gente vai ter algumas disfunções. Mas você quer falar então dessas disfunções para a gente? Isso. As principais disfunções que podem ocorrer tanto no período gestacional, mas também no decorrer da vida da mulher, são as incontinências urinária e fecal, que é a perda de urina ou fezes. Além também pode ocorrer algumas disfunções sexuais no período da gestação. E a fisioterapia tem um papel muito importante, né, Fátima? Tanto na prevenção, não só no tratamento, mas também como forma de prevenção do surgimento dessas disfunções que pode estar ocorrendo no período gestacional. A gente precisa, né, sempre importante pensar que a gente não pode tratar a disfunção, né, tratar a doença, né? O ideal é a Isso. gente fazer essa prevenção. Então, essa mulher, durante o período gestacional, né, ela não tem que procurar a fisioterapia, né, ou relatar mesmo para o seu médico obstetra o sintoma, né? Esperar o sintoma surgir, né? Surgir. Então, é Sim. ideal que ela inicie, né, até antes, né, quando se tem o desejo da gestação, da maternidade, né, da gestação, né, que ela já comece um trabalho de reabilitação, um trabalho de preparo dessa musculatura do assoalho pélvico, né,
para essa prevenção desses sintomas, dessas disfunções, desses sintomas tanto urinários quanto fecais. E aí a gente precisa exatamente. Pensar, né, que a gestação ela é um fator de risco para o surgimento dessas disfunções. O parto via vaginal, né, ele é um outro fator de risco para a disfunção do assoalho pélvico. Então, a gente pode iniciar esse trabalho, né, prevenindo essas disfunções, né, antes mesmo da gestação. E aí, mesmo que essa mulher não tenha esse sintoma durante o período gestacional, a gente, lá na frente, né, quando ela tiver mais... quando chegar a menopausa, né, o sintoma pode surgir. No decorrer, né, da vida dela. No decorrer da vida dela, ela pode ter o surgimento aí dessas disfunções, que às vezes nem sempre ela vai ter durante a gestação, ou até mesmo no pós-parto. Isso. Nesse decorrer da vida, porque a gestação, o parto via vaginal, né, alguma intercorrência que ocorra durante o parto, são os fatores de risco para que a gente tenha lesão dessa musculatura. Então, não só a parte e não só as incontinências, né? Isso também, não só as incontinências, né, urinária e fecal, mas também como as disfunções sexuais e também os prolapsos, né, conhecido como bexiga caída, pode estar ocorrendo ao longo do decorrer, né, da vida da mulher. Aí a gente pode pensar que, né, na função, né, que é a de sustentação desses órgãos, né? Então, se essa musculatura perde essa função de sustentação, a gente vai ter a queda aí desses órgãos, né? Vai ter esses prolapsos de órgãos pélvicos. A Maiane está mostrando uma imagem, né, da localização. A gente pode ver bexiga, útero aí nessa imagem, né? E aí, essa musculatura, né, que tem esse nome de assoalho, né, que faz essa função aí, então, de sustentação. Muito bem. E quais são, né, os exercícios que podem ser realizados durante a gestação? Tanto como prevenção, como tratamento dessas disfunções e também como uma forma de fortalecer a musculatura do assoalho pélvico para o período gestacional. E dentre os exercícios que tem disponível na fisioterapia e também como padrão ouro, né, no tratamento dessa prevenção e tratamento dessas disfunções, nós temos o TMAP, que é o treinamento dos músculos do assoalho pélvico, conhecido também como os exercícios perineais, exercícios de Kegel ou Kegel. Isso, nessa a gente pode encontrar aí, né, quando a gente faz busca aí, né, na internet, a gente tem aí esse nome, né, de Kegel, Kegel, que são os exercícios de contração e relaxamento dessa musculatura, tá? Tem uma pergunta em relação à episiotomia, né? Então, a episiotomia, o objetivo dela é aumentar essa passagem, né, do bebê durante o parto via vaginal, né? Isso. E a escolha pela episiotomia ou não, quem faz essa escolha é o médico, né, o obstetra, que está ali acompanhando essa mulher e que está avaliando, então, essa condição dessa musculatura do assoalho pélvico, né? A fisioterapia, além desse trabalho de fortalecimento, né, para evitar essas disfunções do assoalho pélvico, a gente também vai ter um trabalho que é o de alongamento, de melhorar essa extensibilidade dessa musculatura. E aí, com isso, a gente consegue, então, fazer uma redução aí, né, dessas taxas, tanto de episiotomia, de laceração dessa musculatura, né? Então, a gente tem, com a fisioterapia, a gente consegue trabalhar essa parte também de alongamento para facilitar, então, esse parto, né? Então, a gente tem esses recursos que a gente pode utilizar. Isso. E uma pergunta também que a gente recebe bastante é quando iniciar com os exercícios do assoalho pélvico durante o período da gestação. E geralmente eles são iniciados, né, a partir da 13ª, 14ª semana gestacional, ou seja, no segundo trimestre, né, da gestação e principalmente ser iniciados após a liberação do médico obstetra.
Isso, quando a gente fala nessa liberação, a gente precisa pensar, né? Uma gravidez, é uma gestação que está correndo de forma normal, não é uma gestação de risco, né? Então a gente tem que ter Isso. todos esses cuidados para que a gente possa fazer esse atendimento. Então, essa conversa entre obstetra, entre a fisioterapia, ela é muito importante para que a gente consiga desenvolver um bom trabalho com essa mulher, né? Uhum. Aí, ela falou que entendeu, ajuda a evitar problemas no futuro também, sim, tanto no período gestacional, mas também no período do pós-parto, né, futuramente. Pós-parto imediato, que a gente pode pensar, né? Então, às vezes ela não teve a incontinência urinária durante a gestação, teve um parto, né? No pós-parto o sintoma pode surgir. A gente fala que essa incontinência aí de pós-parto, ela é transitória, né? Então ela tende a se resolver sozinha, né? Mas lá na Isso. frente, nesse decorrer da vida da mulher, ela vai, né? Ela é um fator de risco para que ela tenha incontinência urinária lá na frente, né? A gente sabe que às vezes é mais difícil, né, no pós-parto a mulher ter um pouco de atenção com ela, de cuidados com ela, né, por conta dos cuidados com o bebê, com a amamentação, né? Mas é importante que Isso. depois que ela consiga fazer, né, que ela consiga se organizar, né, em relação a esses cuidados, que ela faça essa reabilitação, né, de assoalho pélvico, que ela procure um fisioterapeuta, que a gente fala que ele tem que ser um especialista em reabilitação do assoalho pélvico, tá? Para fazer esse trabalho. A gente tinha uma pergunta em relação à massagem perineal ajuda, sim. A massagem perineal é um recurso que a gente fala com evidência científica comprovada. Ele é um recurso que reduz aí a prevalência de episiotomia e também de laceração no parto via vaginal. Então, é um recurso que a gente vai utilizar para melhorar essa extensibilidade, melhorar esse alongamento dessa musculatura do assoalho pélvico, né? Então, a massagem perineal é um dos principais recursos, sim, que a gente utiliza, tá? Isso. Uma outra pergunta, se os planos também cobrem, deve ser planos de saúde, né? Se cobra a fisioterapia pélvica. Os planos de saúde, a gente já tem nos planos de saúde a inclusão desses procedimentos que são realizados para a reabilitação do assoalho pélvico, para tratamento aí das incontinências urinárias, incontinências fecais e outras disfunções aí do assoalho pélvico, tá? Sim, tá. Aí fala também dos benefícios, né, de treinar o assoalho pélvico durante a gestação. Justamente por isso, né, porque aumenta a força dos músculos do assoalho pélvico, melhorando esse mecanismo de suporte, que vai prevenir e tratar as disfunções. Isso mesmo. A gente tem aí essa prevenção, né, de todas essas disfunções quando a gente consegue fazer esse trabalho, tá? Em relação à parte de treinamento, né, mas a gente falou dos exercícios de contração, de como que a gente pode fazer esse trabalho de reabilitação, né? Então a gente tem os exercícios de contração e relaxamento, tá? Eu falei do TMAP, mas eu não falei do que consistia, né, esse treinamento. É a contração e o relaxamento dessa musculatura do assoalho pélvico. Então, quando você faz a contração do assoalho pélvico, essa contração ela vai fechar o canal, a uretra, vagina e o canal anal, tá? Então, a gente tem esse fechamento, tá? Tem uma pergunta que pode fazer mesmo sem estar grávida? Sim. Então, a prevenção, né, das disfunções do assoalho pélvico não é só por conta da gestação. A gente tem outros fatores de risco, além da gestação, do parto via vaginal. Então, o número de gestações, o número de partos via vaginais, a menopausa é um fator de risco, né? Então, nós temos outros fatores, né? Então, se a mulher é uma tossidora crônica, né? Então, a gente sabe que atualmente a gente tem nas mulheres que são atletas a incontinência urinária atlética, né? Então, que é a perda de urina, principalmente durante as atividades de salto, né? No jump, o pular corda, né? A corrida, tá?
Então, a gente, de acordo com a atividade que ela desenvolve no dia a dia dela, né, a gente fala que são atividades que aumentam essa pressão intraabdominal, e quem segura esse aumento dessa pressão intraabdominal é o assoalho pélvico. Se a gente não tem um assoalho pélvico que tem uma força suficiente, né, e que é ativado durante essas atividades, né, então é importante a gente falar que não é só os exercícios de contração e relaxamento, né, não é só o treinamento que faz, mas também tem que ativar essa musculatura durante essas atividades de esforço, né? Então, para que essa musculatura consiga suportar, né? Conter esse aumento de pressão exercer, né, a sua função de sustentação, né? Manutenção da continência. Isso. Então, a gente pode fazer isso, não é só no período gestacional, não é só para a gestante, né, que a gente vai fazer esse trabalho de prevenção e de reabilitação do assoalho pélvico, né? Então, é algo que tem que fazer, né? Tem que ser... A mulher precisa, né, questionar o seu médico, precisa, né? Quando vai ao ginecologista, lá desde as primeiras consultas, né? Aonde ela pode fazer um trabalho, né, de reabilitação dessa musculatura. Dessa musculatura, sim. E uma outra pergunta também é o que eles perguntam bastante nas pacientes, o que é necessário para a gestante dar início a esse treinamento do assoalho pélvico durante a gestação. E esses exercícios, eles devem ser realizados após uma avaliação detalhada, como você havia comentado, né, por um fisioterapeuta especialista em musculatura do assoalho pélvico, que vai fazer uma avaliação, né, detalhada para poder verificar a capacidade de contração e relaxamento dessa musculatura. Nem sempre a gente visto que acho que nem todas as mulheres, né, conseguem contrair adequadamente essa musculatura, cerca de 30%, né, que está nos estudos. Isso, quando a gente solicita uma contração, né, a literatura fala pra gente, né, e a gente vê na prática clínica também, né, muitas vezes quando você solicita a contração do assoalho pélvico, elas fazem um movimento ao contrário, né, um movimento de expulsão e não o de contração, né. Então, essa avaliação com o profissional que é especialista, né, para verificar se essa contração está sendo feita de forma adequada, né, a gente não vai só avaliar essa função, né, qual que é essa capacidade de contração, qual que é essa força de contração, né. Então, se ela não consegue fazer essa contração, a gente vai ter um trabalho todo de conscientização, de ensinar essa mulher a fazer essa contração, a fazer os exercícios, né. Então, é importante que tenha essa avaliação. E muitas vezes a mulher até tem a contração, realiza essa contração, mas eu preciso fazer um trabalho, às vezes ela tem um aumento de tônus muscular, eu preciso primeiro adequar esse tônus muscular, para depois pensar num trabalho de fortalecimento dessa musculatura, né? Então, essa parte de avaliação, né, para a gente poder iniciar um programa de exercício, para a gente poder fazer o exercício, ela sempre é primordial, né? Então, a gente precisa dessa parte, né? Desse exame inicial. Igual... Isso, que muitas falam, mas eu sei contrair, mas não é só a contração, né? Não é só a força. Mas também relaxar, a função, né, no geral. A coordenação também é muito importante, né, como a Giovana comentou. O relaxamento também não é só contrair, mas tem que relaxar. E após essa avaliação, após essa avaliação, né, detalhada, que a gente consegue elaborar um programa de exercícios específicos para cada mulher. Então, é muito importante, né, fazer essa avaliação. Não tem como a gente orientar, passar um exercício sem antes avaliar a musculatura do assoalho pélvico. Isso. Você queria falar um pouquinho do treinamento, mas você quer falar mais alguma coisa? Se qualquer gestante, né, pode realizar os exercícios, sim, desde que esteja, né, esteja com liberação de risco. Né? Não tem as contraindicações, né? Então, a gente pode... Independente também da via de parto, tanto vaginal como cesárea, faz também a fisioterapia da musculatura do assoalho pélvico.
quando a mulher, aí eu vou falar um pouquinho então, né, só para complementar um pouquinho dessa parte, que eu já falei um pouquinho desse trabalho de alongamento dessa musculatura, né, para auxiliar no trabalho de parto, né? Então, pensando, a mulher faz essa, né, a gente vai trabalhar um treinamento da musculatura do assoalho pélvico, treinamento de força para prevenir, então, e tratar a incontinência urinária e a incontinência urinária que essa mulher né, tem, ou né, para prevenir a incontinência urinária e as outras disfunções, né, a gente trabalha até um certo período com os exercícios de fortalecimento, e mais no final do período gestacional, a gente vai iniciar com esse trabalho de alongamento e de alongamento dessa musculatura para aquela mulher que deseja, então, um parto via vaginal. Então, a gente vai trabalhar essa parte, o alongamento dessa musculatura, a gente faz um treino, também auxilia, né, com um treino de expulsivo, né? Então, a gente faz uma conscientização, né, corporal, tem todo um trabalho de conscientização corporal, né, de movimentação. A gente vai usar, então, para fazer esse alongamento, a massagem perineal, né? E esse recurso que a Maiane está mostrando, que é o Epinol, né? Então, esse dispositivozinho é uma sonda, né? Que ela é um látex, que é introduzida no canal vaginal e a gente vai insuflando ela tem um trabalho, né? Ela vai fazer um trabalho de alongamento dessa musculatura, né? E aí a gente também trabalha um pouquinho dessa conscientização, né? Dessa região com a utilização desse Epinol. Então, para a mulher que deseja o parto via vaginal, o parto normal, né? Então, a gente passa por todo o processo, então, treinamento de força dessa musculatura, depois a gente faz esse trabalho de extensibilidade, né, de alongamento dessa musculatura. E para a mulher que não deseja, né, o parto via vaginal, a gente vai fazer então somente esse trabalho de fortalecimento dessa musculatura, né? Então não tem por que a gente fazer esse alongamento, né, se ela não tem o desejo do parto via vaginal. Vaginal, isso. E aí a gente faz, né, começa aí, como a Maiane falou, né, a partir da 12ª semana gestacional, a gente já consegue começar o trabalho. Então, lembrando sempre que desde que esteja tudo bem com essa gestação, né, com esse acompanhamento né, do obstetra, né? Isso, durante o pré-natal. Isso, durante nesse acompanhamento que ela vem fazendo, né? E aí a gente vai lá mais no final, a partir lá da 37ª semana, a gente já começa aí com esses exercícios de alongamento, né? Em relação, tem uma pergunta em quais exercícios são bons para o bebê virar, a gente tem aí o que é muito utilizado, acupuntura, são recursos, né, que são utilizados, moxa, né? Então, são técnicas que podem ser utilizadas, que auxiliam aí, né, o posicionamento, virar, né? O posicionamento, para auxiliar nesse posicionamento do bebê, tá? Então, a gente tem aí alguns recursos que a gente utiliza também. Uhum. Dentre outras técnicas, né? Isso, tem alguns exercícios específicos, né, que são utilizados, que podem ser feitos, né? Então, e aí sempre lembrando, né, que a gente precisa de um profissional que é especialista, né, nessa atuação, né, nessa abordagem. Sim, tá? sim. Sempre lembrando disso, que é muito importante, tá? Mais alguma pergunta? Você tem aí? Não, acho que só foram essas. Não, por enquanto não. Você quer falar um pouquinho? A gente falou um pouquinho então dessa parte do assoalho pélvico, né, na gestação, do preparo para o trabalho de parto, parto. Você quer falar? A gente pode introduzir, né, o puerpério e pós-parto. Isso, tá? Aí no pós-parto, né? Então, como eu já falei também, né? Logo, né? Nesse puerpério imediato que a gente chama, né? Então, muitas vezes, essa mulher, né? Ela, por conta dos cuidados com o bebê, né? Então, ela acaba não conseguindo
retornar aí, né? Então, a sua prática, a sua rotina de exercícios, né? Então, os exercícios que ela vinha, né? Que ela já vinha sendo acompanhada, que ela já tinha fazendo, né? Que ela já vinha fazendo. E aí, ela, né, o ideal é que ela retorne, né, o quanto antes, né, para a gente poder começar a trabalhar essa musculatura do assoalho pélvico, né? Então, que a gente tenha comece com os exercícios, né? Com esses exercícios que a gente já vinha fazendo de treinamento da musculatura, os exercícios de contração e relaxamento. E agora, nesse período, a gente já consegue introduzir outros recursos para a gente poder reabilitar esse assoalho pélvico, né? Então, a gente já consegue, recursos que eram contraindicados lá durante o período gestacional, né? A gente consegue fazer a introdução desses recursos. Então, a gente tem alguns aparelhos, né, que a gente utiliza, como a eletroterapia. A eletroterapia é um equipamento, né? Então, a gente tem uma sonda, né? Que ele pode ser feito, né? Introduzida essa sonda, né? No canal vaginal, para a gente poder, a Mai está mostrando as duas sondinhas que a gente tem, que a gente pode utilizar, né? E esse equipamento, ele vai fazer, então, a contração desse assoalho pélvico. Então, ele auxilia nessa contração do assoalho pélvico, né? Além, então, da eletroestimulação, a gente tem outros recursos de biofeedback, né? Então, que é um outro recurso também que ele fornece, né? A mulher faz a contração e essa sonda, ela capta essa contração e a mulher consegue visualizar lá na tela do computador ou, né, por meio... Ela tem um feedback dessa contração, né? Então, ele faz uma retroalimentação. A gente consegue fazer com que, né, o paciente seja mais ativa nesse processo de reabilitação. Então, a gente tem esses outros recursos, né, que a gente consegue utilizar para fazer, né, para auxiliar nessa reabilitação desse assoalho pélvico, né? Então, tratando ou prevenindo aí essas disfunções. E aí, uma pergunta que a gente sempre ouve, né, Mai, eu vou ter que fazer exercício para sempre, né? Então, sim, é exercício, né? Então, lembrando, quando a gente não faz o exercício, a gente tem uma semana que a gente não faz o exercício, né? Igual quando a gente vai na academia, malhar lá o bíceps, o tríceps, né? Quando a gente vai fazer exercício para o nosso corpo. Se a gente não faz o exercício, a gente vai perdendo, né? Então, a gente tem que manter uma rotina, né, de exercícios para que a gente consiga aí, manter, né? Se eu parar de fazer, a perda de urina ela vai voltar, né? Então, ela volta. Então, eu tenho que manter visto que que o assoalho pélvico é um grupo muscular como qualquer outro do nosso corpo, né? Ele precisa ser ativado, precisa receber informação, né? Exercícios específicos para poder sempre ficar ativo, né? Desenvolver o seu papel, toda a sua função. Para a gente ter aí ganho de massa muscular, hipertrofia, né? Então, para ele fazer o fechamento da uretra, né? Do canal anal, sustentar os órgãos, né? Sustentar o peso do corpo, né? Então, tem a sustentação dos nossos órgãos abdominopélvicos, né? Abdominais e pélvicos, também sustenta o peso do nosso corpo, né? E aí, um outro fator de risco para as disfunções, né? Agora que eu falei desse sustentação do peso do nosso corpo, né? Então, a obesidade, né? Porque a gente tem uma sobrecarga maior sobre essa musculatura, né? Então, esse aumento, né, do IMC. Isso. Aquela mulher que perde urina e que está acima do peso, quando ela reduz né, o peso corporal, né? Então, muitas vezes, a perda de urina também, ela tem uma diminuição da perda de urina, né? Então, ela consegue ter essa redução, para de perder a urina, né? Então, ela fica curada, né? Lógico, ela precisa desse trabalho de reabilitação do assoalho pélvico, mas ela para de perder urina, ou às vezes né? Ela perdia em gotas, em jato, né? Perdia em jato, né? Ela passa a perder em gotas, né? Então a gente tem uma redução aí dessa severidade da incontinência, tá? Sim, melhorando, né, toda a qualidade de vida da mulher. Isso. Nesse período de quarentena, fazer a fisioterapia de forma virtual
com o profissional ensinando a gestante como realizar alguns exercícios sozinhas, por exemplo? Sim, nesse período de quarentena, a gente, o teleatendimento, né? O teleatendimento, o Sim. telemonitoramento, ele foi com o nosso conselho, né? Então, COFITO, CREFITO, né? Então, ele viabilizou esse atendimento, né? De forma Sim. virtual, né? Claro que a gente vai utilizar dos recursos, né, de acordo com a normatização, né? Então, não são todos os recursos que a gente pode utilizar. A gente tem que seguir as normas para fazer esse teleatendimento e esse telemonitoramento, tá? Mas a gente pode auxiliar, sim, ensinar essa mulher, né, a fazer os exercícios, a fazer a contração, e também, né, a gente vai trabalhando aí com os exercícios também de mobilidade da pelve, né, para auxiliar ela durante esse período, tá? Então a gente pode auxiliá-la a ela fazer os exercícios sim nesse período. Isso, até algumas gestantes mesmo, né, que estavam em acompanhamento fisioterapêutico antes mesmo dessa pandemia, né, estamos mantendo os atendimentos dela via virtual, sim. De forma virtual, né, seguindo aí as nossas orientações do nosso conselho, né? Que do nosso conselho, sim. Que nos embasa aí para a gente poder fazer esse atendimento, tá? Então, falamos da eletroterapia, falamos do treinamento da musculatura, do biofeedback e acho que também dos cones vaginais, né? Que tem como recurso. Isso, aí a gente tem um outro recurso que a gente também vai poder utilizar aí no pós-parto, né? Que são os cones vaginais. Os cones vaginais são pezinhos, né? Como se a gente fosse lá na academia pegar um halter para fazer o exercício para o braço. E aí a gente tem aí, eles geralmente aí variam de 25 a 75 gramas, né? Você tem aí, Mai, para a gente não, o cone não. Não trouxe. A gente, então, esses pezinhos, eles servem como uma resistência para essa musculatura do assoalho pélvico, né? Então, eu estou dando uma carga para essa musculatura, né? Então, é um outro recurso para melhorar ainda mais essa função muscular, né? Então, a gente tem aí inúmeras técnicas, né? E a nossa principal técnica, que que é a fisioterapia manual, né? Que é a nossa manualidade, né? Então, que é a cinesioterapia, né? Então, as nossas mãos, né? Que é com que a gente trabalha bastante, né? Que é a fisioterapia, né? Então, além de todas essas técnicas, esses recursos, né? De eletroterapia, biofeedback, né? Então, a gente tem aí também a cinesioterapia pura, o treinamento, né? E os recursos, né? A nossa manualidade aí para poder prestar esse atendimento, né? Isso. E trabalhamos, né, no centro de assoalho pélvico, não que a gente só visualiza o assoalho pélvico, mas não, a gente trabalha também com exercícios respiratórios, exercícios posturais, não só focados em assoalho pélvico, mas também para outra área. Visto que tem essa conexão, né? Isso, a gente não vai olhar só o assoalho pélvico, né? Então a gente precisa ver como que está a postura, como que está o posicionamento da pelve, né? Então, porque tudo isso interfere na função da musculatura do assoalho pélvico, né? Então a gente tem que fazer aí essa avaliação, verificar, né, se a gente precisa fazer alguma intervenção, né? Tem que ter esse olhar para o corpo como global, todo, né? Isso. Um olhar mais global e não só na musculatura do assoalho pélvico. Muitas vezes a gente nem começa o nosso tratamento reabilitando o assoalho pélvico, né, Maia? A gente tem primeiro outros, né, tem um outro olhar, né, para outras questões, outras alterações posturais que a gente vai ter que adequar, corrigir, né? Isso. E fazer um trabalho para depois a gente conseguir trabalhar a musculatura do assoalho pélvico, né? Exatamente. E aí a gente pode pensar nas gestantes, né? Tem as dor lombar, né? Tem todas essas questões, né? Essas alterações fisiológicas do período da gestacional,
né, que vão causar dor, né? Então, elas queixam-se, né, A muitas diástase também. A de gente dor sabe que a lombar. diástase, né, ela vai acontecer, ela é normal, fisiológica durante o período da gestação, mas ultrapassando, né, 3 centímetros, hoje a literatura traz 2,4 centímetros, aí passa a ser patológica. Mas que toda gestante se preocupa com a diástase, né? Pergunta sempre da diástase. E ela vai acontecer, que é a separação, né, dessa musculatura para poder comportar todo o crescimento e desenvolvimento do bebê durante o período da gestação. A musculatura do abdômen, né? A diástase é o reto do abdômen, né? A musculatura do abdômen que acaba separando. Então, como essa musculatura vai acompanhando esse desenvolvimento, o desenvolvimento do bebê, né, o crescimento uterino, né, ela acaba separando. Então, a gente chama isso de diástase, né? Então, a gente também pode trabalhar para conseguir estabilizar, porque ela não se torne, então, o que a gente chama de uma diástase patológica, Patológica. né? Né, então a gente tem esse trabalho também, esse olhar também para essa mulher, né? Para a gestante, né? Sim. Muito bem, Mar, muito bem Se lembrado. não teve nenhuma outra pergunta, né? Alguma outra pergunta? O pessoal que está acompanhando, dúvidas? Acho que não teve. Já tá deu já o tempo. Já deixa eu ver, uns 40 minutos, né, da live. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente vai encerrar. A gente se alguém ainda tiver pergunta, né, a gente pode continuar enviando as perguntas para a gente. Isso, nos comentários. Né, alguns comentários, né, que a gente pode responder posteriormente, tá? Tem uma pergunta. Isso. A massagem no períneo ajuda a evitar a necessidade da epísio? Isso. A massagem no períneo é para a gente diminuir essa prevalência de episiotomia e também da laceração, tá? Então, a gente faz esse objetivo. Então, lembra, a massagem é um recurso que ele cientificamente reconhecido, então a gente tem evidência científica, né, do uso desse recurso, então que a evidência nos mostra que ele previne a episiotomia, a laceração do assoalho pélvico, tá? Então é um dos recursos que a gente mais utiliza e com bons resultados. Aí. Resultados. Isso, exatamente. A partir de quantas a gente gostaria... semanas... Tem mais só uma pergunta, Mai. A partir de quantas semanas de gestação? Então, lembra, Mariane, a gente vai primeiro fazer um trabalho de fortalecimento, né? Então, e esse trabalho com a massagem perineal, de trabalho de alongamento, a gente faz mais no final do período gestacional, tá? Então, a gente inicia esse trabalho mais no final. Em torno da 36ª semana gestacional, tem literatura que fala pra gente 37ª semana gestacional, mas esse alongamento a gente faz ele mais pro final, tá? Que a gente vai utilizar a massagem perineal e o epinô, tá? Perguntaram também se é importante cumprir o resguardo. Sim, a gestante, né, após o parto. A gente tem isso. No puerpério, né? Então, o que é o puerpério? O puerpério é o período que esse corpo, né, o corpo da mulher, vai retornar às suas condições pré-gravídicas. Então, todas aquelas alterações que aconteceram, que são fisiológicas, que são esperadas para o desenvolvimento do bebê, né? Então, no puerpério, a gente vai ter esse retorno, né, do corpo à sua condição pré-gravídica, né? Então, a gente vai perdendo peso, né? Então, vai tendo todas aquelas alterações que a mulher observou no corpo, que aconteceram, né? Então, elas vão desaparecendo, né? E esse organismo volta à sua condição pré-gravídica, tá? Isso mesmo. Acho que foram essas, né, Faz? Perguntas. Isso, Mai. Pediram para falar também um pouquinho da artéria umbilical, mas aí é um assunto mais específico, né, para a área do obstetra. Isso. Esses e outros assuntos, né, que não for de conhecimento e pertinentes, né, da nossa área, e para poder tratar direto com o seu médico, né, tirar a dúvida.
Isso, sempre importante, né? Lembrando sempre desse acompanhamento, né? Então, com o obstetra, né? Isso, mesmo durante esse distanciamento, né, social, é muito importante vocês gestantes continuarem, né, todo o acompanhamento Isso, para não isso mesmo. parar. Então, a gente convida, né, todos vocês para acessarem o conteúdo dos hospitais Promatre e Santa Joana e continuar acompanhando, né, todas as notícias e para mais lives, né, do canal Ser Mãe. Isso. E que essa live vai ficar disponível pelo IGTV e no YouTube para poder ser assistida. Vai ser salva. Isso. Se vocês acompanhem as redes sociais, né, do Santa Joana e da Pramatre, né? Então, que a gente tem aí, sim, tem sempre muitos assuntos interessantes, né? Para vocês acompanharem aí. Então, fiquem de olho nas redes sociais aí do Santa Joana e da Pramatre. Da Pramatre. Muito bem. Tá bom, Mai. Obrigada pelo convite. Tá. E aí, Eu que agradeço. Continuar enviando que a gente vai respondendo, tá bom? Isso mesmo. Tchau, tchau. Muito obrigada. Obrigada a vocês Tchau, que tchau. estiveram aqui com a gente. Tchau.